Os três piores julgamentos do livro de Apocalipse. Número 1, selos. Os 7 selos, Apocalipse 6 a 16, cobrem Satanás na terra. Os 7 selos são parte dos julgamentos finais de Deus. Apocalipse 6, versículos 1 a 17, detalha os selos. A ação começa em Apocalipse capítulo 5, com a busca por alguém no céu e na terra, alguém digno de quebrar os selos e abrir o pergaminho. Os 7 selos no céu, de acordo com a visão de João, seguram um pergaminho. E à medida que cada selo é quebrado, um novo julgamento é desencadeado sobre o mundo. João escreve: Eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. Selado com 7 selos, o pergaminho inclui os julgamentos de Deus. Ninguém foi julgado digno de quebrar os selos e destrancar o pergaminho, o que entristeceu João. Se o pergaminho não pudesse ser aberto, o mal não seria julgado, e o mal continuaria a assolar a terra. Enquanto João chora sobre o pergaminho fechado e seus 7 selos intactos, ele recebe excelentes notícias. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, triunfou. Ele é capaz de abrir o pergaminho e seus 7 selos. Esta é uma representação de Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, que também é o leão do julgamento. Enquanto Jesus pega o pergaminho para abrir os selos e entregar o julgamento ao mundo descrente, os seres no céu o glorificam com uma nova canção. Apocalipse, versículo 5, capítulo 9, e eles cantavam uma nova canção dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. João capítulo 5, versículo 22. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. O Cordeiro começa a abrir os selos em meio à adoração que lhe é devida. O pergaminho pode ser desenrolado um pouco mais a cada selo aberto, expondo os julgamentos que Deus reservou para o tempo da tribulação. Pouco a pouco, os primeiros 4 dos 7 selos se abrem, liberando o que é conhecido como os 4 cavaleiros do Apocalipse, porque os julgamentos aparecem metaforicamente como um cavalo e um cavaleiro deixando destruição em seu caminho. O primeiro selo Apocalipse, capítulo 6, versículos 1 e 2. E quando o Cordeiro abriu um dos selos, ouvi como que o ruído de um trovão, um dos 4 animais dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado nele tinha um arco, e uma coroa lhe foi dada, e ele saiu vencendo. E para vencer o segundo selo, uma grande guerra irrompe no mundo, quando o Cordeiro libera o segundo selo. Isto é representado por um cavaleiro em um cavalo vermelho flamejante, empunhando uma grande espada. Apocalipse, capítulo 6, versículos 3 e 4. E quando ele abriu o segundo selo, eu ouvi a segunda besta dizer: Venha e veja. E saiu outro cavalo que era vermelho, e poder foi dado ao que estava assentado sobre ele, para tirar a paz da terra, e que eles deveriam matar uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. O cavalo vermelho de fogo do segundo selo representa o caos após o período inicial de paz que precede a tribulação. O mundo degenerará em violência, com pessoas tentando destruir umas às outras. O terceiro selo, a fome, resulta da quebra do terceiro dos 7 selos. Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6. E quando ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizer: Vem e vê. E olhei e vi um cavalo preto, e o que estava assentado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de bar por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O quarto selo. Quando o quarto selo é quebrado, João vê um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e Hades o seguia de perto. Como resultado do quarto selo, 1/4 da população mundial é morta pela espada, fome e pestilência, bem como pelas feras da terra. Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8. E quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz da 4ª besta dizer: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele chamava-se Morte,
e o inferno o seguiu, e foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra, para matar com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Agora que você fez isso, vamos ao vídeo. O quinto selo do rolo, indica aqueles que seriam martirizados durante a tribulação por sua fé em Cristo. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11. Quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido martirizados pela palavra de Deus e por permanecerem fiéis em seu testemunho. Eles clamaram em alta voz: Até quando, Senhor soberano, santo e verdadeiro, até que julgues os moradores da terra e vingues o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que descansassem um pouco mais, até que o número de seus conservos e seus irmãos, que deveriam ser mortos como eles, fosse completado. O sexto selo, quando o Cordeiro de Deus rompe o sexto selo, um grande terremoto ocorre, causando destruição massiva e fenômenos astronômicos extraordinários. O sol fica preto como saco de pano, a lua fica vermelha como sangue, e os céus recuam como um pergaminho sendo enrolado, e cada montanha e ilha foram movidas de seus lugares. Apocalipse capítulo 6, versículos 12 a 14. Eu vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou negro como saco de cilício, e a lua ficou como sangue. Então as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caindo de uma figueira. Sacudido por um vento forte, o céu recuou como um pergaminho sendo enrolado, e cada montanha e ilha foi movida de seu lugar. Os sobreviventes do sexto selo, independentemente de seu status social, buscam abrigo em cavernas e clamam para que as montanhas e rochas caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois o grande dia da ira deles chegou, e quem pode suportar uma pausa no livro do Apocalipse? Segue a abertura de 6 dos 7 selos. O sétimo selo Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Quando o Cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Os julgamentos que levaram ao fim da tribulação agora são evidentes no pergaminho, e são tão severos que todo o céu fica em silêncio. O sétimo selo anuncia claramente o início da próxima rodada de julgamentos, pois João imediatamente vê 7 anjos com 7 trombetas prontas para soar. Um oitavo anjo pega um incensário e queima muito incenso, indicando as petições do povo de Deus. Apocalipse capítulo 8, versículo 5. Então o anjo encheu o incensário com fogo do altar e o lançou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Quando os julgamentos dos 7 selos forem concluídos, a segunda fase da tribulação, que inclui os julgamentos das 7 trombetas, começará. As 7 trombetas. Em Apocalipse capítulos 8 e 9, João descreve um tempo próximo ao fim do mundo, quando os anjos soarão 7 trombetas. Cada trombeta anuncia a chegada de uma nova rodada de julgamentos sobre os povos da terra. As 7 trombetas são descritas em Apocalipse 8 e 9, bem como em Apocalipse capítulo 11, versículos 15 a 19. As trombetas representam desastres. Os julgamentos anunciados pelas 7 trombetas ocorrerão durante o período de tribulação no fim do mundo. 7 anjos que estão na presença de Deus recebem 7 trombetas que serão usadas para desencadear outra rodada de julgamentos. A primeira trombeta, Apocalipse capítulo 8, versículo 7. O primeiro anjo tocou sua trombeta, e houve granizo e fogo misturado com sangue, e foi lançado sobre a terra. 1/3 da terra foi queimado, 1/3 das árvores foi queimado, e toda a grama verde foi queimada. Esta praga destrói 1/3 das árvores do mundo e consome toda a grama. Este julgamento tem alguma semelhança com a 7ª praga do Egito, a segunda trombeta. Apocalipse capítulo 8, versículo 8 e 9. Então o segundo anjo tocou sua trombeta, e algo como uma grande montanha toda em chamas foi atirada no mar. 1/3 do mar se transformou em sangue. 1/3 das criaturas vivas no mar morreu,
e 1/3 dos navios foram destruídos no céu. Um segundo anjo soa uma trombeta, e o resultado é que algo como uma enorme montanha, toda em chamas, foi lançada ao mar. 1/3 do mar se transforma em sangue, 1/3 dos navios afunda, e 1/3 da vida oceânica morre. Este julgamento é um pouco semelhante à primeira praga do Egito. Apocalipse capítulo 8, versículos 10 e 11. Então o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e uma grande estrela caiu do céu, ardendo como uma tocha, e caiu sobre 1/3 dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto. Ela tornou 1/3 das águas amargas, e muitas pessoas morreram por beber a água amarga. O julgamento da terceira trombeta é semelhante ao da segunda, exceto que afeta os lagos e rios de água doce do mundo em vez do oceano. Especificamente, uma grande estrela queimando como uma tocha cai do céu e envenena 1/3 do suprimento de água. Apocalipse capítulo 8, versículos 12 e 13. Então o quarto anjo tocou sua trombeta, e 1/3 do sol foi atingido, assim como 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de modo que 1/3 delas escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz, assim como 1/3 da noite. Então olhei e ouvi uma águia voando no ar, clamando em voz alta: Ai, 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 habitantes da terra, por causa das outras trombetas dos 3 anjos que ainda estão para soar. Após o julgamento da quarta trombeta, João observa um aviso especial dado por uma águia voando pelo céu. Esta águia clama em alta voz: Ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa do que acontecerá quando os últimos 3 anjos tocarem suas trombetas. Por esta razão, a quinta, a sexta e a sétima trombetas são referidas como os 3 ai. A quinta trombeta, o anjo do abismo, serve como rei desses gafanhotos demoníacos. Em hebraico, ele é conhecido como Abaddon, e em grego como Apollyon, que significa destruidor. Esses seres receberão autoridade para torturar qualquer um que não tenha o selo de Deus. A dor que eles causarão será tão excruciante que os sofredores desejarão morrer. Abaddon Apollyon é o governante do abismo e rei desses gafanhotos demoníacos. A sexta trombeta, e o segundo ai anuncia a chegada de outra horda demoníaca. Quando a sexta trombeta soa, uma voz do altar de Deus pede a libertação dos 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. Esses 4 anjos malignos comandam uma cavalaria sobrenatural de dezenas de milhares para matar 1/3 da humanidade. A sétima trombeta. Então o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve grandes vozes no céu que diziam: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Apocalipse 11, versículo 15. Os julgamentos das 7 trombetas chegam ao fim. Tudo está preparado para os 7 anjos com as 7 taças da ira de Deus. Esses anjos estão de pé dentro do templo agora aberto, prontos para seguir em frente e trazer os julgamentos finais sobre a terra. As 7 taças do Apocalipse, o conceito das taças, frequentemente chamadas de taças da ira ou taças da ira, é encontrado no livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Essencialmente, essas taças são como recipientes da ira de Deus. Neste momento, as pessoas já fizeram muito mal, especialmente sob a liderança de alguém chamado Anticristo. Antes que as 7 taças sejam derramadas, há uma série de outros eventos e julgamentos. A primeira taça, Apocalipse 16, começa com uma voz poderosa do templo dizendo aos 7 anjos: Vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então o primeiro anjo foi e derramou sua taça sobre a terra, e feridas malignas e dolorosas apareceram nas pessoas que tinham a marca da besta e adoravam sua imagem. A segunda taça. Após a primeira taça, que trouxe feridas dolorosas sobre aqueles que tinham a marca da besta, os céus se prepararam para outro ato significativo. O anjo avançou em sua mão, segurou a tigela cheia de um líquido misterioso. Então o segundo anjo derramou sua tigela no mar, e ele se transformou em sangue como o de uma pessoa morta, e todos os seres vivos no mar morreram. A terceira tigela. Os rios e fontes de água também não são poupados. Eles também são transformados em sangue.
A água, a essência da vida, é transformada em um símbolo da morte. Então o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e as fontes de água, e eles se tornaram em sangue. Essa contaminação completa contrasta com a poluição parcial de 1/3 da água doce, mostrada em Apocalipse 8. A quarta taça. Era a hora da quarta taça. Um anjo avançou segurando o próximo vaso de julgamento. O alvo desta taça não era nem a terra nem a água, mas o próprio sol que ilumina o céu. Apocalipse 16, versículo 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi permitido que queimasse as pessoas com fogo. De repente, as coisas começaram a mudar. O sol, que sempre fora uma fonte de luz, calor e sustento, recebeu um novo e terrível poder. A quinta taça. Sob o comando dos céus, o quinto anjo partiu, direcionando sua taça não para os mares, montanhas ou rios, mas diretamente para o trono da besta, o epicentro da maldade. Apocalipse capítulo 16, versículo 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino foi mergulhado em trevas, e as pessoas mordiam as suas línguas em agonia por causa do seu sofrimento excruciante e tormento severo. Quando esta taça foi derramada, fez com que o sol desaparecesse, tornando o reino da besta completamente escuro. Imagine um mundo sem luz, onde é tão escuro que você não consegue ver nada. Essa escuridão não era calma nem reconfortante. Parecia pesada e deixava as pessoas realmente desconfortáveis. A escuridão profunda, no entanto, era apenas o começo do tormento deles. A sexta taça. Nas mãos do sexto anjo estava a taça cheia do julgamento de Deus. Estava claro que esse recipiente tinha um propósito divino, e o anjo entendeu a gravidade de seu conteúdo. O cosmos inteiro pareceu parar em antecipação ao que estava prestes a acontecer. Apocalipse capítulo 16, versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e suas águas secaram para preparar o caminho para os reis do leste. À medida que as águas do grande rio Eufrates diminuíam, o que costumava bloquear o caminho agora se tornou um caminho claro. O rio Eufrates, uma extensão da área do crescente fértil, é um marco significativo nas Escrituras e um recurso valioso no Oriente Médio, pois flui pela Turquia, Síria e Iraque. A sétima taça nos céus. A cena era dramática. O sétimo anjo, com a última taça do castigo de Deus, preparou-se para derramá-la. Esta não era uma tigela qualquer. Era como o capítulo final de todos os julgamentos que vieram antes dela, mostrando verdadeiramente quão severa e final foi a decisão de Deus. Apocalipse capítulo 16, versículos 1 a 17. Então o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e uma voz forte saiu do templo, do trono de Deus, dizendo: Está feito, está consumado. O momento chegou. O livro do Apocalipse fala sobre o fim do mundo no plano final de Deus. E com cada tigela derramada, a urgência e a severidade do julgamento de Deus se tornam mais claras. O propósito dos eventos descritos não é causar medo, mas enfatizar as consequências significativas de uma sociedade que rejeita seu Criador. A história apresenta a ira de Deus, e os julgamentos servem como um profundo testemunho da justa indignação de Deus contra a maldade e a rebelião da humanidade. À medida que cada taça é derramada, a terra experimenta calamidades sem precedentes de feridas dolorosas que afligem as pessoas. Apocalipse, capítulo 16, versículo 2. Ao sol queimando a terra com calor intenso. Apocalipse, capítulo 16, versículo 8. Vamos orar. Querido Senhor, agradecemos por sua orientação e proteção. Pedimos perdão por nossos pecados, tanto conhecidos quanto desconhecidos. Pedimos que nos guie de agora até a eternidade. Em nome de Jesus, oramos. Amém.